Muito bom dia, estudantes do 8º ano do ensino fundamental, professores que estão aqui nos acompanhando, nossos parceiros aqui nas aulas do Centro de Mídias de São Paulo. Eu sou o professor Carlos Neri, serei mediador hoje nesta aula de história, aqui interagindo com os estudantes. Quem estará ministrando a aula será a professora Janaína Jardim. Muito bom dia, professora. Bom dia, estudantes do 8º ano. Bom dia, professor Carlos e nossos queridos colegas professores que estão nos acompanhando também. Legal. O tema da aula de hoje, que está na tela, será os libertadores da América Colonial. Lembrando que nós estamos realizando a revisão das habilidades e dos conteúdos do segundo bimestre. Então, aí as escolas que estão um pouco mais aí atrás no conteúdo, ou as que já estão um pouco mais à frente, os estudantes aí que estão tendo um pouco mais de dificuldade, dá tempo aí de fazer toda essa correção, essa revisão e pegar as atividades para as notas finais. Vamos ler as habilidades. Habilidades na tela. Objetivo: refletir acerca do protagonismo dos diferentes grupos sociais e étnicos, identificando suas atuações e influências nas lutas pela independência do Brasil e na América Latina, ok? A professora Janaína vai ministrar a aula e eu vou ficar aqui no chat com vocês. Vamos lá? Libertadores da América. Vamos lá, então, 8º ano. Para aqueles estudantes que perderam alguma aula, né, ou se perderam em alguma parte da explicação, aproveitem que agora faremos as revisões. Lembrando que nós utilizamos 4 habilidades e agora estamos revisando elas todas. A nossa habilidade de hoje, ela pede para que nós identifiquemos os protagonistas do processo de independência da América. Então, hoje nós vamos focar na América Espanhola e nas próximas aulas falaremos da independência do Brasil, porque aí fica mais claro, fica mais fácil de aí, obter mais informações. Então, o que é um protagonista? Falamos isso, né, em outras aulas. Eu tenho certeza que muitos estudantes aí já devem estar respondendo assim de cabeça. Um protagonista é aquele que é autônomo, solidário e competente. Então, os nossos protagonistas da história de independência das Américas, eles eram autônomos porque eles pensavam por si, né? E apesar que existia uma ordem vigorando ali, uma ordem política vigorando no momento, mas esses protagonistas, eles tinham sua própria autonomia, eles tinham sua forma de pensar. Eles eram muito solidários, porque trabalhavam em prol de uma causa, e muito competentes, porque alguns alcançaram os seus objetivos, que foi a independência das Américas. Então, lembrando que hoje vamos trabalhar novamente a América Espanhola, está bem? Aí veremos os protagonistas, que são tanto pessoas, que são símbolos pela luta da independência da América Latina, como veremos também alguns grupos que participaram, grupos étnicos, né? Quem são esses grupos? Nós veremos aí durante a aula, então não vou ficar dando muito spoiler para vocês. Para começar a nossa aula, vou colocar na tela a questão disparadora. E por ser uma revisão, não farei uma explicação antes. Então, vamos lá. Quais as semelhanças entre as colonizações das Américas espanhola e portuguesa? O que é semelhante entre a colonização da América espanhola e da portuguesa? Vamos ver se vocês vão conseguir lembrar dessa parte da matéria. Respostas contextualizadas, daremos 3 minutos para vocês responderem. E assim, no chat, não se esqueçam, nada de informação pessoal. E a resposta que vocês colocarem no chat, já aproveitam e anotam no caderno, porque muitos professores estão utilizando essas perguntas para fazer a avaliação do bimestre, do segundo bimestre. Então, 3 minutos para vocês.
Vamos lá, voltamos para a interação. A galera está participando, estão escrevendo, justificando suas respostas. Tem bastante aqui. Parabéns para vocês, estudantes. Realmente nós temos que estudar. Professora Janaína, o Nicolas diz assim, que existem semelhanças, porque eles fizeram as mesmas coisas com os indígenas. O Gustavo vai dizer, as duas colônias, portuguesa e espanhola, foram colônias de exploração. E aí, o Arturo vai dizer que é semelhante porque houve escravidão, exploração e a divisão das terras dos nativos. E aí a galera toda aqui está colocando navegação, exploração, escravização dos indígenas. Estou indo bem, não estão? Perfeito, ótimas, excelentes respostas, é isso mesmo. Então, eu vou colocar na tela para vocês a resposta. Já aproveita e tira um print aí para quem estiver fazendo o resumo. Então, ambas são colônias de exploração, ambas metrópoles sofrem a invasão napoleônica na Europa. Então, nós temos em Portugal a fuga da família real e na Espanha o rei Henrique VII é preso. Então, ambas são colônias de exploração, isso mesmo. Já tiraram um print dessa tela? Mais um texto. Professor, por gentileza. Vamos fazer a leitura todos lendo. Revolução Mexicana. A Guerra da Independência do México foi um conflito entre os colonos mexicanos, chamados de patriotas, e as autoridades representantes da coroa espanhola, chamados de realistas. O conflito estendeu-se por 10 anos, resultando na emancipação da Nova Espanha e na formação do primeiro Império Mexicano. Eu vou passar mais um aqui para a gente sintetizar. Pode ler esse para mim, professor? Sim, vamos lá. Revolução Haitiana, também conhecida por Revolta de São Domingos, aí no final do século XVIII e início do século XIX, foi um período de conflito brutal iniciado por uma rebelião de escravos. Levou à eliminação da escravidão e à independência do Haiti, tornando esse país a primeira república governada por pessoas de ascendência africana. A Revolução Haitiana é considerada como um momento decisivo na história dos africanos no Novo Mundo. Ótimo. Então, assim, nós temos nessa revisão que lembrar o seguinte, que na América Espanhola e na América Portuguesa, o que houve em comum é que ambas eram de exploração. Esse ponto vocês já anotaram. Segundo ponto em comum, o processo de independência de ambas se iniciam a partir do momento que Napoleão Bonaparte, lá na Europa, começa a invadir alguns territórios. Então, ele invade o território da Espanha, prende o rei espanhol, coloca o irmão dele, né, que também é da família Bonaparte, para ser o rei. Aqui na América, os espanhóis não reconhecem esse rei que está lá na metrópole como uma autoridade. Então, na Espanha já começa aquele burburinho de independência, né? Já começa um movimento separatista para que a colônia espanhola fique livre da metrópole, lá na Europa. Então, quando Napoleão Bonaparte ele chega lá na Europa e começa a sua expansão territorial, ele vai chegar também em Portugal. Quando ele chega em Portugal, antes, a família real vem para o Brasil, escoltado pelos ingleses, eles vêm para o Brasil e quando a família real chega no Brasil, começa o nosso processo de independência. Vamos deixar essa parte para a próxima aula e focar aqui na América Espanhola. Então, lá na Espanha, quando Napoleão Bonaparte ele tira o rei e coloca o seu irmão, a América Espanhola começa a questionar a autoridade desse rei e começam ali alguns grupos se mobilizarem para o seu processo de independência. Lembrando que esses colonos que estão na Espanha, eles eram uma elite, né? Eles eram uma elite
que colonizou a Espanha, né, colonizou a América Espanhola, e essa elite era uma elite comercial, agrária, então eles estavam lutando também pelos seus interesses. Aí o professor Carlos, ele leu sobre a Revolução Mexicana. Então, no México, houve uma revolução com uma participação maior de uma parte mais pobre da sociedade. Então, houve essa revolução, que nós falamos na última aula sobre Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo, ele era um padre, né, que reuniu várias pessoas das camadas mais pobres ali do México para conversar sobre o processo de revolução. E o Miguel Hidalgo, ele é bastante protagonista porque ele já enxerga que a economia mexicana ela tem que ser reajustada, que apenas explorar ali a mineração não ia fazer com que a economia mexicana evoluísse. Então ele já entendia que precisava diversificar a economia mexicana. Então, esse é um protagonista muito importante da Revolução Mexicana. E aí o professor leu sobre a Revolução Haitiana, não foi, professor? Isso. Que é a Revolta de São Domingos. Eu vou colocar para vocês na tela algumas imagens dessa revolta e veremos alguns protagonistas também. Então, na tela vocês estão vendo... Lê para mim, professor, é Toussaint Louverture? Toussaint Louverture. Toussaint Louverture. Sob a liderança militar de Toussaint, as forças compostas por ex-escravos conseguiram ganhar concessões dos britânicos e expulsar as forças espanholas. Olha aí o Toussaint, a foto dele em cima do cavalo. Perceberam que nós estamos falando agora de um grupo étnico? Esse grupo étnico são os negros, né? Então, a Revolução Haitiana, ela foi liderada por ex-escravos. Agora, o segundo protagonista... Jean-Jacques Dessalines. Dessalines. Então, Jean-Jacques Dessalines é um outro protagonista do processo revolucionário haitiano. Foi um líder na Revolução Haitiana, proclamou a independência do país em 1º de janeiro de 1804, sendo seu primeiro governante. Em 1805, seguindo os passos de Napoleão Bonaparte, proclamou-se imperador com o nome de Jacques I. Então, observem que são protagonistas negros, faz parte de um grupo de ex-escravos que também são uma aristocracia e eles começam o processo de independência do Haiti, que também era uma colônia espanhola, e esse processo de independência, ele tem esse caráter revolucionário, né? Nós temos aí uma parte da população ex-escrava participando desse processo, está bem? Agora, vou pedir a gentileza que o professor Carlos leia uma fonte para nós, os processos de independência da América Espanhola e os grupos sociais. Vamos ler? Na tela. Processos de independência da América Espanhola e os grupos sociais. Chapetones, brancos, nascidos na Espanha, eram os mais favorecidos pela administração colonial. Ocupavam os postos mais altos e eram fiéis à coroa. Muitos deles lutando contra as tentativas de independência. Criollos, brancos nascidos na América, descendentes de espanhóis, cuidavam da produção mercantil e eram os proprietários de grandes terras. Os povos indígenas, submetidos à mita e à encomienda, troca de instrução cristã, troca de trabalho por instrução, eram subordinados ao colonizador, pagando-lhe tributos e realizando serviços. Muito bem. Então, na América Espanhola, estamos identificando grupos que participaram do processo de independência. E percebam, cada grupo tem um interesse diferente nesse processo. Já falamos do Haiti, já falamos do México, que são processos mais revolucionários que envolveram uma parte da população que é a parte mais pobre, ex-escravos, então é um processo revolucionário. Agora, em outras partes da América Espanhola, nós temos grupos sociais, como o professor Carlos acabou de ler, que são grupos com interesses muito diferentes. Os chapetones, eles são aqueles que nasceram na Europa.
Eles são nascidos na Europa, são espanhóis de nascença, e eles vêm para a América. Então, eles são nascidos na Europa e vêm para a América. São os colonizadores. E aí, quando eles vêm para a América e colonizam, eles começam a morar, a fazer as suas riquezas e exploração do território aqui na América, eles se casam, têm filhos, e esses filhos que nascem na colônia, quem nasce na América são os crioulos, ou criollos. 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 E eles são também uma elite. Percebam, os criollos, eles são uma elite, né, porque são filhos dos primeiros colonizadores, eles são pessoas ricas, são pessoas que têm uma certa influência política, social ali e econômica nas colônias espanholas, só que por terem nascido na colônia, eles têm um desprivilégio, eles são vistos como uma classe inferior. Então percebam, os criollos eles são ricos, donos de terras, são filhos de europeus, mas eles são desprivilegiados, porque nasceram na colônia. Então, pelo fato de terem nascido na colônia, eles recebem eles têm um pouco mais de dificuldades, né? Sim. Para conseguir comercializar, eles têm uma série de dificuldades. E até o comércio que eles precisam mobilizar ali nas colônias espanholas é prejudicada pelo fato de eles serem criollos. Então, acima estão os chapetones, nascidos na Europa. Abaixo estão os criollos, que são também uma elite, são também ricos, influentes, mas eles não têm tantos privilégios e têm dificuldades para comercializar e gerar ali as suas fortunas. E esses criollos, eles vão começar esse processo de independência na América Espanhola. O professor leu também sobre os indígenas. Não podemos esquecer que tinham pessoas morando na América antes que os europeus chegassem. Esses indígenas, então, eram a parte mais desprivilegiada da sociedade, né? Eles trabalhavam, eles trocavam o trabalho deles por instrução religiosa. Então, eles estavam submetidos aí à mita e à encomienda. Vou colocar para vocês na tela um protagonista da história do processo de revolução de independência, né, da América Espanhola, que foi o Simón Bolívar. Vamos ler juntos. Simón Bolívar nasceu na Venezuela e seus antepassados chegaram ao país em 1548. Apesar de ter vivido boa parte da sua vida na Espanha e na França, era considerado criollo e, portanto, sem os privilégios dos chapetones. Lembram? Chapetones, nascidos na Europa. Criollos, nascidos na colônia. E o Simón Bolívar é um criollo. Demonstrou-se muito descontente com as condições impostas ao seu grupo. O Simón Bolívar, ele é considerado, gente, um herói, um visionário revolucionário e libertador. Ele vai liderar a independência em vários lugares da América, como Bolívia, Colômbia, Equador, Panamá, Peru e Venezuela. Vou pedir a gentileza que o professor Carlos faça essa leitura compartilhada conosco. Vamos lá, estudantes, todos fazendo a leitura, acompanhando aí, tomando um cafezinho quente, despertando para nós lermos esse texto aí, ok? Carta da Jamaica. Os americanos, no sistema espanhol que está em vigor, talvez com mais força do que nunca, não ocupam outro lugar na sociedade do que o de empregados próprios para o trabalho, e, quando muito, o de simples consumidores, e ainda assim coagidos a restrições ofensivas. Tais são as proibições de cultivo dos frutos da Europa, o estanco das produções que o rei monopoliza, o impedimento das fábricas que a própria península não possui, os privilégios exclusivos do comércio, até dos objetos de primeira necessidade, os entraves entre províncias e províncias americanas, para que não se relacionem, entendam-se nem negociem. Enfim, você quer saber qual era o nosso destino? Os campos para cultivar o anil, o café, a cana, o cacau e o algodão. Os prados solitários para criar gado, os desertos para caçar animais ferozes, as entranhas da terra para escavar o ouro
que não pode saciar essa nação abrangente. Muito obrigada, professor Carlos. Nessa fonte histórica que o professor Carlos acabou de ler, Simão Bolívar ele se queixa desse domínio da metrópole. Eu vou colocar para vocês na tela a argumentação, para que vocês possam anotar aí no caderno. Então, a fonte 1, na fonte que acabamos de analisar, Simão Bolívar queixa-se do forte domínio da coroa espanhola sobre a América e gostaria que houvesse mais liberdade comercial. Lembram, né, que nós falamos que Simão Bolívar faz parte da elite criolla e que essa elite, ela é uma elite comercial e que ela está na colônia espanhola e ela não tem muito prestígio e eles têm uma certa dificuldade ali de fazer o seu comércio. E quando Napoleão Bonaparte, ele tira o rei Fernando VII lá da Espanha e coloca o seu irmão, também Bonaparte, ele faz com que essas elites criollas, que já têm um pensamento iluminista, né, que já conhecem aí toda a filosofia do iluminismo, que já são adeptos ao liberalismo econômico, e eles já começam a questionar essa autoridade real e se mobilizam. Simão Bolívar é um protagonista dessa parte da história, ele ajudou inclusive a lançar os fundamentos do pensamento democrático nas Américas. E não podemos esquecer que ele faz parte de uma elite também. Mais uma fonte, agora vocês que vão dar a resposta. Então prestem atenção nessa leitura, porque a resposta virá de vocês. Mais uma fonte na tela, por gentileza. Pode ler para nós, professor Carlos? Vamos lá? Barranquilla, 9 de novembro de 1830, ao senhor excelente general Juan José Flores. Meu caro general, Vossa Excelência sabe que governei durante 20 anos e deles, do povo, obtive poucos resultados. 1. A América é ingovernável para nós. 2. Aquele que serve a uma revolução ara no mar. 3. A única coisa que se pode fazer na América é emigrar. 4. Esse país cairá infalivelmente nas mãos da multidão desenfreada para depois passar a tiranos quase imperceptíveis de todas as cores e raças. 5. Devorados por todos os crimes, extintos pela ferocidade, os europeus não se dignarão a nos conquistar. 6. Se fosse possível para uma parte do mundo retornar ao caos primitivo, este seria o último período da América. Simão Bolívar. Muito bem, então na fonte 1 nós vemos que ele se queixava do forte domínio comercial da metrópole em relação às colônias. E neste texto, e nesta fonte, vou colocar a questão na tela e vou pedir que vocês em 2 minutos respondam. Quais os interesses e os temores dos chapetones e das elites criollas em relação à independência da América Espanhola? 2 minutos, você acha que dá, professor? Tá bom. Então vamos lá, respostas contextualizadas, participem no chat. 2 minutos.
Voltamos para a interação. Parabéns, vocês estão participando, estão interagindo bastante aqui. Existem respostas bem diversificadas, mas a maioria, professora Janaína, colocou aqui que eles tinham medo da independência da América Espanhola. Ótimas respostas. E realmente, eles tinham medo desse processo de independência. Vou colocar a resposta para vocês na tela, porque aí vocês já podem printar e também colocar no caderno. As elites criollas e os chapetones temiam que o movimento de independência assumisse as feições revolucionárias, como aconteceu no México e no Haiti. Almejavam ser independentes da coroa espanhola, no entanto, sem perder seus privilégios sobre a população da colônia. Perfeitas respostas, que eu vi também aqui no chat, professor Carlos. E, de fato, lembrem que eles eram independentistas, né? Eles queriam a independência, mas eles queriam também manter os seus privilégios. Afinal de contas, eram, sim, uma parte da elite espanhola que estava aqui na América. Ótimas respostas. E por falar em protagonismo, hoje a professora Lucélia, da Escola Estadual de Ensino Integral, Pedro Yoshishi Kairie, ela vai contribuir conosco, levantando aí algumas personagens históricas que, femininas, fizeram parte também do processo de independência da América. Com você, professora. Bom dia, eu me chamo Maria Lucélia, sou professora de História na Escola Pedro Yoshishi Kairie, na cidade de Louveira. Eu irei falar um pouco sobre as mulheres nas lutas pela independência da América Latina. Começarei falando pela Maria Remédio del Valle, conhecida na Argentina como Madre Parda de la Pátria. Ela era de origem afro e lutou junto com seus 2 filhos e seu marido. Eles acabaram morrendo na guerra. Durante as suas batalhas, teve uma ocasião que ela pediu para socorrer os feridos na linha de frente da batalha, no qual o seu general negou-lhe o pedido, né? Falou que isso aí não era uma atribuição para as mulheres, que era muito perigoso. Mas ela desobedeceu suas ordens, ajudou esses feridos. Com essa façanha, ela recebeu o título de capitã. Foi ferida diversas vezes, acabou sendo presa e acabou, durante a prisão, ajudando muitas pessoas a escaparem. Ela também escapou e voltou para a guerra e ficou até o final. Quando voltou para a Argentina, infelizmente, ela não foi reconhecida como uma heroína. Passado alguns anos, ela acabou virando até uma pessoa pedinte. Ela queria o reconhecimento da sua história. Ela tinha perdido o filho, o marido, ela merecia também uma pensão por seus serviços prestados. Mas ninguém a reconhecia. Ela vivia mostrando as suas cicatrizes nos braços e as pessoas até achavam que ela era uma louca. Até que um ex-militar encontrou ela na rua, a reconheceu e, como ele era deputado, ele fez a justiça para ela, conseguiu que ela tivesse a pensão. E ela morreu em 1847, aos 80 anos, mas não se falava dela nos livros de história. Ela não era reconhecida como uma heroína. Até que no início do século XXI, vários historiadores, principalmente de origem afro, né, começou a tentar resgatar a história dessas pessoas que foram esquecidas durante a guerra e resgataram a história dela. E aí, em 2010, foi feito um projeto para que fosse construído um monumento em homenagem a ela. E também, dia 8 de novembro, que foi o dia da sua morte, é considerado o dia afro-argentino e o dia da cultura afro na Argentina. Falando um pouco do Brasil, no Brasil também podemos destacar a princesa Leopoldina, que ela participava muito das decisões políticas, então, consequentemente, ela também tomou decisão na independência do Brasil. E nós aqui do Sudeste temos muito a percepção de que a independência do Brasil não teve lutas, foi uma coisa pacífica, mas no Nordeste não foi bem assim, porque antes mesmo do Grito do Ipiranga, eles já estavam em confronto com os portugueses. E com o Grito do Ipiranga, esses conflitos agravaram-se ainda mais. Então, durante esses conflitos, estavam sendo convocadas as pessoas para lutar, e a Maria Quitéria, ela tinha muita vontade de lutar. Acho que a Maria Quitéria talvez seja um pouco mais conhecida da nossa história. Então, o que ela fez? A irmã dela deu a ideia para ela. Por que você não se veste de homem e vai lutar? Aí ela se passou pelo cunhado dela, entrou no exército como Medeiros, cortou o cabelo,
se vestiu de homem e foi lá lutar. Lutou bravamente, mas ela acabou sendo descoberta, né? E, ao contrário do que se pensou, ela continuou admitida no exército e ainda incentivou mais mulheres a lutar no exército também. E ela até mudou a vestimenta dela, ela começou até a colocar uma saia por cima da calça. Se vocês forem pesquisar sobre ela, vocês vão ver essa imagem dela. E o próprio Dom Pedro reconheceu os trabalhos dela, né? E pediu para o pai dela pedir perdão, para o pai dela perdoar ela pelo fato dela ter fugido de casa para ir para a guerra, né? Temos também a história da Maria Felipa, que ela era uma vendedora de marisco, ela entrou na guerra como uma enfermeira e informante, mas o seu destaque mesmo foi quando ela liderou, junto com 40 mulheres, um ataque às embarcações. Como que ela fez? Algumas mulheres seduziram alguns vigias. Quando eles estavam despidos, elas deram uma surra neles com uma planta que chama cansanção, que ela causa uma sensação de ardência, de queimadura na pele. Então, quando eles estavam ali com aquela dor, elas tomaram as embarcações, tacaram fogo e tudo, e deu uma enorme derrota para os portugueses, essa façanha delas. Infelizmente, ela não teve seus méritos reconhecidos. Somente alguns escritores mais tarde relataram a história dela através da história oral. E em 2018, quase 200 anos depois, ela foi reconhecida como uma heroína da pátria. Vocês sabiam da história de alguma dessas mulheres? Da professora Lucélia, realmente a história de muitas dessas mulheres nós não conhecemos e pouco falamos, mas no caderno do aluno, no São Paulo Faz Escola, tem uma atividade que ela pedia para que fossem levantadas aí essas protagonistas da história. Então, para quem quiser procurar lá no caderno do estudante, é Situação de Aprendizagem 2, no volume 2, atividade 5, página 35. Agora eu vou trazer para vocês imagens dessas protagonistas femininas que a professora acabou de contar. Então, na tela para vocês, Maria Remédios del Valle, que foi a primeira protagonista que a professora explicou. A Maria Felipa nós não temos foto, mas a professora falou sobre a Maria Felipa. Então, temos aí Manuela Gandarilhas. Gandarilhas? Manuela Gandarilhas. Ótimo. Então, enquanto vocês observam aí essa imagem da Manuela Gandarilhas, eu vou falar para vocês que ela foi extremamente importante no processo revolucionário da Bolívia. Chamam ela de heroína cega. Mas, na realidade, há controvérsia se ela era cega ou não. Ela enfrentou o exército realista. Ela sabia ler e escrever, o que era muito difícil na época que mulheres soubessem ler e escrever. Ela é uma filha de 11 irmãos, filha única de 11 irmãos. Então, ela tinha muita habilidade com jogos, com arte e tudo mais. Em reuniões secretas, ela promovia aí alguns debates sobre o ideal libertário e conceitos de direito das mulheres. Policarpa Salabarrieta. Policarpa, heroína da resistência colombiana, também conhecida como La Paola. Ela foi fuzilada em público em Bogotá. Ela era uma espiã, costureira, e ela sempre ouvia as informações e passava para os realistas espanhóis. Aliás, ela ouvia informações dos realistas espanhóis e passava para os colonos. Próxima. Manuela Sáenz. Manuela Sáenz. Manuela Sáenz, ela teve um romance com Simão Bolívar. Todas essas, elas fazem parte da elite, está bem? E a Manuela Sáenz, ela é filha de uma criolla com um chapetone. Então, ela é bastante desprivilegiada aí nessa sociedade. Ela luta pela independência das colônias americanas, ela reúne uma série de informações, distribui folhetos, ela protesta também pelo direito das mulheres. E é também uma espiã que passa informações aos revolucionários. Ela lutou muito tempo ao lado de Simão Bolívar. Josefa Ortiz de Domínguez. Josefa Ortiz de Domínguez também fazia parte de uma elite e ela, em especial, era esposa de um corregedor ali da Espanha. E
o que que ela faz? Ela leva informações para os independentistas, ela é uma apoiadora e conspiradora da Guerra de Independência do México. E ela é muito importante, ela tinha a importância dela é o apoio financeiro, né, que ela oferecia ao processo de independência do México. Quando o México ele chega a ficar independente, né, ele se torna um império mexicano. E ela não aceita nenhuma honraria por conta de que ela estava lutando pela independência e pela república. Então, quando se torna um império, o México ele fica independente, mas se torna um império, a Josefa ela não aceita nenhuma honraria, porque ela, na realidade, ela está lutando por um outro tipo, né, de processo. Ela queria república, mas o México se converteu em um império. Então, ela diz assim, olha, eu não aceito as honrarias porque não foi por isso que eu lutei. E agora, para finalizar a nossa aula, eu vou colocar na tela para vocês as duas protagonistas que a professora já explicou, só para vocês verem a imagem. Então, Maria Quitéria de Jesus Medeiros e Imperatriz Rainha Dona Leopoldina. Bom, espero que vocês tenham gostado da nossa aula, que vocês tenham entendido toda a nossa explicação. E eu agradeço imensamente todos os nossos queridos estudantes do 8º ano e professores. Parabéns, estudantes, pela participação de vocês e também parabéns às mulheres protagonistas de nossa história. Até a próxima aula. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.